e o ano de 2021 iniciou. E estamos aqui há 10 dias desse novo ano, reforçando que é uma situação atípica e que eu acho que nenhum de nós chegou a imaginar uma situação tão diferente. Mas é bom lembrarmos que o 2020, o ano que findou há 10 dias atrás, ele certamente ensinou muita coisa a todos nós. E eu penso quais são as expectativas da maior parte das pessoas no tocante ao que vai mentalizar, ao que vai vibracionar para esse primeiro semestre de um ano tão diferente. Fomos e estamos sendo colocados à prova todos os dias. E a gente sente que algumas pessoas, até nós mesmos, em alguns momentos a gente fica realmente beirando o desespero, porque estamos cercados de incertezas. Como será o amanhã? Como foi de fato o dia de hoje? Como é que está a questão dos trabalhos, dos empregos, das pessoas que buscam colocação no mercado após toda essa crise na economia, das pessoas que têm um pão para se alimentar, as que não têm o pão nem hoje nem amanhã. E essas questões sociais, para as pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada, toca diretamente na compreensão desse evento e no significado que ele deve ter trazido indiretamente para que a gente consiga entender realmente o propósito da vida. Eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho visto que algumas pessoas estão realmente tendo um novo olhar sobre a vida, tendo um novo olhar sobre si, sobre as pessoas que convivem consigo. Mais delicadeza, mais refino, mais atenção, mais preocupação, no sentido de tentar cuidar e de se antecipar à necessidade do outro. E ao mesmo tempo também eu percebo que algumas pessoas ficam numa situação de conforto, porque até então não foram tocadas diretamente nas questões que envolvem a sobrevivência. A questão da estabilidade financeira existe e isso deixa a pessoa numa condição mais favorável para lidar com essas incertezas. E então também penso assim, quais de nós pode abrir mão das suas verdades, das suas certezas, para acolher aqueles que efetivamente estão vivendo uma situação de total desfavorecimento, total. E aí quando você vê as pessoas buscando alimento em condições insalubres, quando você vê que algumas comunidades estão muito mais preocupadas em se solidarizar, em de fato saber qual é a necessidade real do outro, mesmo eles próprios estando em condições de sobrevivência mínima, mas o senso de coletividade, o senso de acolhimento, o senso de preocupação existe, e as pessoas se agrupam, as pessoas são seres sociais. Então é muito natural que, se um de nós está numa condição crítica para buscar a sobrevivência, para buscar a luta pela vida, outras pessoas também se sensibilizam a essa situação e promovem situações, promovem, digamos, caminhos que possam proporcionar ao colega, ao amigo, ao irmão, ao primo, uma sensação de cuidado, de acolhimento maior e de saber que ele não está sozinho. Que ele não está sozinho ou ela não está sozinha. E aí, efetivamente, o incômodo emocional, o incômodo psíquico, ele diminui substancialmente, porque a pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente abraçada nas suas dificuldades, nas suas perspectivas, expectativas, nas suas indagações e nas suas inseguranças e incertezas. Então, já se passaram 10 dias desse ano novo e que talvez a gente nem ainda compreenda como um ano novo, porque está tudo ainda muito voltado
ao grau de toxicidade, de problemas que nós vivemos em 2020. A coisa se estendeu um pouco mais e para alguns de nós talvez o ano ainda seja velho, porque precisamos ter um novo olhar para que algo se torne realmente novo. Não é só uma virada de uma data, não é só a virada do ano que vai tornar as coisas novas, porque o novo começa dentro de cada um de nós. E talvez muitos de nós ainda estejam vivendo com conceitos velhos, com comportamentos velhos, com perspectivas velhas. E a gente não pode falar no novo se a gente está cercado de comportamentos, de atitudes cristalizadas no velho, no que aconteceu. A gente tem que vibrar, talvez, eu entendo assim, numa esfera de positividade, numa esfera de luz, de muita luz, para que nós consigamos ser, pelo menos assim, um pouco como o lampião de gás, que iluminou tantas casas, que iluminou tantas vidas em décadas e décadas passadas, não é? Ele era um elemento fundamental para que as famílias conseguissem se ver, se enxergar, se comunicar à noite nos lugares mais longínquos, inclusive assim em sertões e em cidades que ainda não tinha efetivamente desenvolvido as ferramentas da eletricidade. Então, que a gente consiga ter essa luminosidade do lampião e essa compreensão de que se a gente pode ser luz para a gente e para o próximo, claro que essas questões todas que nos adoecem, que nos tocam diretamente, elas podem ser mais leves, mais amenizadas, porque um consegue contribuir para que o outro consiga enxergar, né, o seu valor, enxergar que ele está sendo cuidado, está sendo visto, reconhecido, valorizado. E aí então as coisas conseguem fluir numa velocidade, numa temperatura e numa frequência muito mais próxima do verdadeiro amor, né? Do amor incondicional. Porque se a gente fala que ama, mas não age como alguém que ama, a gente quase nada fez. É aquela história, né? Fala que me ama, só que é da boca para fora, mas efetivamente o amor não acontece em sua extensão, em sua exposição e em sua legitimidade. Eu acho que 2021 está aí para nos convidar a um mergulho ainda mais profundo em nós e nos convidar a entender que não basta eu estar bem. É importante que as pessoas que estão comigo, que convivem comigo, também estejam numa vibração, num nível energético bom, para que realmente o bem ele se sobressaia e as pessoas consigam sentir um clima de pertencimento, um clima de acolhimento, um clima de sinergia, não é? De saber que pode contar com você hoje, amanhã e depois, mesmo sabendo que as coisas acontecem também hoje, amanhã e depois, dentro de cada um de nós. Então, vamos vibrar para que esse 2021 realmente mostre o que é necessário que nós consigamos mostrar à humanidade que reside em cada um de nós. Que por muitas vezes, até por vaidade, a gente não consegue mostrar isso. Então, é um ano de provação, é um ano de exercícios diários no tocante à resiliência, no tocante à reciprocidade, à empatia, ao saber ouvir, não é? A saber ouvir, porque a gente escuta muita coisa, mas a gente ouve de fato o que o outro nos quer dizer, ou a gente ouve o que a gente fala para nós próprios, e aí deixa o outro na condição de abandono. 2021 veio com essa proposta de nos colocar em contato conosco, claro, porque tudo começa e termina em cada um de nós, mas observando a dimensão maior que envolve a questão
do cuidado, do zelo, da preocupação, para que efetivamente possamos ser pontes para que o outro consiga alcançar o seu bem-estar e não muros, dividindo cada um de nós no seu gueto e o outro que faça do jeito dele, ou que não faça, ou que sobreviva, ou que morra. Isso não é um senso de coletividade. Então, gente, a minha proposta é para a gente refletir seriamente esse mês de janeiro, o primeiro mês do ano de 2021, para saber a quantas anda o nosso comprometimento, o nosso envolvimento nas questões e na preocupação conosco e com quem está com a gente. Eu convido cada um de vocês a essa reflexão, porque eu sinto que é necessária e é mais do que passada a hora da gente realmente ter esse vínculo amoroso, energético, esse vínculo até, digamos, cósmico, para saber que precisamos uns dos outros. E agora precisamos mais ainda. Independente da questão de status financeiro, status social, independente de qualquer questão, nós somos pessoas, somos seres gregários, passando por uma dificuldade extrema que mexe diretamente na nossa condição física, espiritual, emocional, e alguns de nós até descompensa severamente, porque não tem sido fácil. Então, esse exercício e esse convite à nossa humanidade nos está sendo dado agora pelo universo, pelas circunstâncias, mas que não é uma situação que foge ao propósito maior. A gente tem que passar por isso, a gente precisa passar por isso para ver o que é que sai de nós após toda essa turbulência. Lembrando sempre que eu acredito que a pulsão de vida em nós, ela é infinitamente maior que a pulsão de morte. Mas também acredito que há pessoas nutritivas que nos alimentam, que nos oxigenam, que cuidam de nós, que nos acrescentam, como também há pessoas tóxicas que se sentem bem quando a gente não está bem, que não contribuem para o nosso bem-estar, que não contribuem para a coletividade, porque a natureza humana é muito complexa e é impossível você criar um conceito único que consiga ser definido para várias pessoas. Existem pessoas e existem pessoas. Então, 2021 é um convite para que nós consigamos, de fato, liberar, descobrir, redescobrir o humano que existe em cada um de nós. E sermos luz porque mesmo a gente estando agora no século XXI, usando várias ferramentas das mais diversas ordens, né, para iluminar os cantos, ainda existe lampião de gás nas cidades mais longínquas e que talvez iluminem muito mais a vida e a alma das pessoas do que as lâmpadas LED desse século tão tecnológico, com tanta parafernália. Vamos pensar sobre isso com carinho, vamos refletir até onde eu sou uma pessoa legal, até onde eu sou luz e onde é que eu posso contribuir para diminuir as trevas que existem em mim e as trevas que existem no mundo, na outra pessoa. É essa reflexão, espero que vocês façam bom uso dessa ideia, porque eu tenho feito muito sistematicamente e tenho aprendido, às vezes até pela dor, tá? Mas também aprendido com muito amor, pelo amor. É o meu recado de hoje.